Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula especial sobre como aconselhar. Na verdade, é uma série de aulas que eu estou disponibilizando para todas as pessoas que demonstram interesse pelo assunto de aconselhamento bíblico. Eu quero me apresentar. Meu nome é Glauter Rocha, sou pastor há mais de 21 anos, conselheiro bíblico e professor de aconselhamento bíblico, criador de um método de aconselhamento chamado AB4, como aconselhar em 4 passos, e também de um curso online chamado Mapa do Aconselhamento, que é um trabalho que eu realizo totalmente online. Na verdade, o meu objetivo é criar um exército de conselheiros bíblicos. Esse é o meu alvo. E você agora faz parte da minha lista. Então, você vai receber continuamente, a partir de agora, material de aconselhamento bíblico, inteiramente gratuito. De vez em quando eu abro, obviamente, inscrições para o meu curso. Só que não é o caso aqui, então nós não vamos conversar sobre isso. Mas vamos lá. Nesta série, Como Aconselhar, eu estou começando com o tema Como Aconselhar Pessoas Viciadas. Então, hoje você vai ter acesso a um conteúdo inédito, algo que eu estou organizando para preparar um curso em breve sobre este problema tão grave que acomete muitos cristãos. Eu sou professor em uma escola chamada Avalanche Missões Urbanas. Você pode até acessar a página que você vai me encontrar lá, juntamente com Andréa Vargas, Diniz e tantos outros professores. Nós lecionamos para diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de líderes. E uma escola em especial, onde eu também leciono, é a escola de compulsão. E é impressionante como pessoas, cristãos, têm graves problemas nessa área de compulsão, de lutas inimagináveis. Então, eu resolvi preparar este conteúdo e estou realmente preparando um material que eu acredito vai trazer grandes benefícios para quem tem o problema de vício. E quando eu falo vício aqui, eu estou tocando em todas as áreas: vício sexual, compulsão alimentícia, vício relacionado à pornografia, vários vícios no campo da sexualidade, e por aí vai. Eu estou preparando esse material com o objetivo de ajudar tanto quem tem o problema e quem quer ajudar irmãos e familiares que têm essa dificuldade. Nesta introdução que eu vou fazer com você, como aconselhar pessoas viciadas, você vai ter acesso àquilo que eu acredito são os princípios norteadores. Eu já vou te fornecer material de muita qualidade para você poder ajudar pessoas e, creio eu, também ser beneficiado. Então, vamos, sem mais delongas, à nossa aula. Eu quero começar destacando aqui com vocês a questão do entendimento, numa perspectiva bíblica, do que é vício para nós, né? Entende-se vício como toda desordem de adoração que se encontra no coração humano. Essa imagem que você está observando aqui, alguém pode dizer que isso aqui é um coração, porque é vermelho, e explicar uma porção de coisas. Mas o que nós verificamos, olhando num primeiro momento, é a ideia de desordem, não há harmonia. Então, o vício, ele realmente, para nós que trabalhamos com a Bíblia, nós percebemos que a desordem do coração, crenças desvirtuantes, percepções erradas da mente, e por aí vai,
essa bagunça interna transforma esta pessoa numa terra fértil para o crescimento e florescimento de vícios diversos. Bem, o que difere essencialmente o modelo de análise de um conselheiro bíblico dos demais modelos? Isso precisa ficar claro. Eu estou ensinando você aqui a aconselhar, a pensar este assunto dentro de uma psicologia bíblica. E nós precisamos entender, então, como é que se dá isso. Toda análise é feita de maneira teológica. Então, quando o conselheiro vai analisar, ele analisa de maneira teológica, tendo a Bíblia como fonte suprema. Então, para nós, a biblioteca do Espírito Santo, a Bíblia Sagrada, ela realmente tem a primeira e a última palavra em relação ao homem e como este deve viver. Então, analisar teologicamente algo, nós partimos da Bíblia para perceber essas nuances que nós encontramos quando estamos aconselhando alguém. Vamos analisar agora, de maneira teológica, uma declaração de um viciado. Essa declaração, ela vai lançar luz sobre como nós trabalhamos com as expressões, quando as pessoas falam alguma coisa para a gente. Olha o que essa pessoa diz. Estou irado com Deus por ter me dado este desejo incontrolável por sexo. Se eu não tivesse este desejo, poderia apenas olhar e apreciar as mulheres lindas que todos os dias passam diante dos meus olhos. No entanto, por causa deste desejo incontrolável, só consigo pensar em possuí-las sexualmente. Irmãos, como aconselhar alguém assim? Alguém que diz para nós isso, alguém que abre o seu coração e revela estes sentimentos. Como aconselhar? Comece se familiarizando com a crença que ele expressa pela linguagem. Nós vamos aprofundar isso daqui a pouco, mas preste atenção. As crenças das pessoas tanto passam pela linguagem quanto pela maneira como elas se comportam. Então, entenda o que eu vou dizer agora. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, numa perspectiva bíblica, nós não desprezamos o que as pessoas dizem, mas, obviamente, não ficamos apenas aí. Vamos olhar também a maneira como ela vive. Olhe duas coisas que, de maneira teológica, nós podemos observar na fala desta pessoa. Vamos lá. Eu disse, comece se familiarizando, porque o fato de alguém dizer algo, quando você está ouvindo alguém, no momento de aconselhamento, quando ele diz algo, você precisa entender, na visão dele, o que ele quis dizer com aquilo. Então, vamos lá. O que ele realmente quer dizer com a expressão Deus me deu este desejo? Você vai lembrar que ele disse que está irado com Deus. E ele fala, Deus me deu esse desejo. O que ele quis dizer? Ele tem uma visão grata por Deus, ter dado a ele a capacidade de sentir desejo? Ou ele acredita que Deus lhe deu um desejo corrompido? Sendo assim, ele só está sentindo o que está sentindo por culpa de Deus. Você precisa saber o que ele quis dizer. Segundo, o que realmente ele sabe sobre criação e queda, ou pecado original? Na concepção dessa pessoa, a maioria de nós vai aconselhar cristãos. Eu estou falando aqui de gente cristã aconselhando gente cristã. Gente que afirma, pelo menos no primeiro momento, ser discípulo de Jesus. Você precisa saber qual é a visão dele de criação. Quando Deus criou o homem, você precisa ter acesso a isso. Porque talvez ele tenha uma visão distorcida, tanto de criação quanto de pecado original. Então você precisa se familiarizar
com a crença que ele está expressando na linguagem dele. Vamos lá, outra coisa muito importante, que muita gente não presta atenção. Você precisa verificar o quanto vida e doutrina, palavra de Deus, estão separadas na vida do seu aconselhado. E por que isso é importante? 1 Timóteo 4,16 diz o seguinte: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, ou seja, viver e conhecer a palavra de Deus. Pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. É muito interessante perceber que uma pessoa que separa o conhecimento de Deus, o relacionamento com Deus, a obediência a Deus, da sua vida, essa pessoa traz prejuízos para ela e para os outros. Então, é muito significativo no seu contato com a pessoa verificar se o conhecimento ele está presente, o conhecimento de Deus está presente na vida desta pessoa. Essa frase que eu coloco aqui é muito significativa. Eu faço parte de uma tradição cristã, eu chamo de tradição mais do que denominação, tradição é mais ampla. Você falar, eu sou batista, assembleano, presbiteriano, eu acho atualmente, principalmente, isso muito perigoso, do ponto de vista que você pode falar que é um assembleano, que deveria ter uma certa postura mais sensitiva, ou seja, os pentecostais são muito mais voltados para a experiência do que para o estudo. Contudo, isso tem mudado tanto que eu hoje prefiro a expressão tradição. Então, vamos lá. A tradição que eu estou inserido é uma tradição mais de estudo. Logo, alguns acham que basta saber o que é certo, que naturalmente vamos fazer o que é certo. Como também uma tradição mais voltada para a experiência, basta você ter a famosa experiência com Deus e pronto, o resto vai se ajustar. Eu prefiro unir aquilo que Deus não separou. Errais por não conhecer nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Escritura comunica poder, poder me leva para a Escritura. Então, vamos lá. Essa frase, no entanto, ela é uma maneira que eu registrei para poder deixar claro aquilo que realmente eu acho importante o conselheiro saber e ensinar. É possível crer certo e viver errado, mas é impossível crer errado e viver certo. Isso aqui, para mim, é essencial. Não é necessariamente o conhecimento correto que vai te dar uma vida correta. Contudo, conhecer de maneira errada, irmãos, é garantido que você vai viver errado. Então, eu coloquei 4 assuntos aqui que são assuntos importantes que você precisa saber, à luz da Bíblia, respondê-los, porque, em grande parte das vezes, esses assuntos encontram-se no coração de pessoas com problemas em relação a vício. Essa questão da autoestima, muito comum hoje se falar sobre autoestima. Baixa autoestima, alta autoestima, você tem que ter uma boa autoestima. Como você trata esse assunto biblicamente? Você precisa ter uma visão bíblica, porque na maioria das vezes você vai se deparar com pessoas com problemas relacionados a vício, que têm uma visão distorcida de autoestima. E aí, se a pessoa crê errado, é garantido, vai viver errado. Direitos pessoais. Eu tenho meus direitos, eu tenho direito de ser feliz, eu faço isso porque eu tenho direitos. Essa ideia de direitos pessoais, sem um contraponto de uma ideia correta de servo, pode trazer grandes prejuízos para uma pessoa. E quase sempre, pessoas comprometidas
com vícios, pode observar que esse tema está presente no coração. Terceiro, sucesso como alvo supremo na vida. O grande alvo da vida que a pessoa colocou, às vezes de forma distorcida, não se preocupou em ter atenção e recebeu, poderíamos dizer assim, por conta de frustrações por causa deste alvo, ou outra coisa tão ruim quanto ter acesso ao êxito naquele alvo, mas permanecer insatisfeito. Muito importante compreender isso biblicamente. Encontrar sentido da vida em si mesmo, ou em suas realizações, muito comum ultimamente. A verdade está no seu interior, você tem que encontrar um propósito na vida, Deus vai te dar um propósito, e a pessoa, então, ao invés de saber que Deus é o propósito, e a partir dele construir alguma coisa, não em busca nela mesma, irmãos, não ser orientado pela Bíblia, você pode se tornar realmente presa fácil de cada um desses assuntos. Preste atenção. Esses seriam alguns dos temas que influenciam o raciocínio de milhares de pessoas que afirmam serem cristãs. Então, atualmente, esses assuntos, e mais uns 4, 5, seriam essenciais você sabê-los tratar biblicamente. Aqui é uma declaração muito importante para você que vai trabalhar com aconselhamento numa perspectiva bíblica. Por mais estranho que possa parecer, nós, conselheiros bíblicos, gastamos mais tempo orientando o viciado quanto a um viver centrado em Cristo e no seu evangelho, do que em dizer o que ele deve fazer ou não. Inclusive, eu coloquei aqui uma expressão que no final você vai ver que eu vou desfazê-la. Mas aqui eu estou colocando, chamando a pessoa de viciado mesmo. O conselheiro bíblico, ele está muito mais preocupado com a maneira como a pessoa está vivendo e a maneira como ela deve viver do que com o que ela está fazendo e com o que ela deve parar de fazer. Isso precisa ficar claro, porque o aconselhamento bíblico, ele se preocupa mais com crer e com processo, do que com fazer e resultado. Isso é essencial para todo conselheiro centrado no Evangelho. Bem, que conteúdo encontramos na maioria dos programas de ajuda a viciados? E aí eu envolvo aqui o AA, Alcoólicos Anônimos, NA, Neuróticos Anônimos, grupos tratando de sexólatras mesmo, idolatria. Se você pegar grupos que começaram com motivações cristãs, até os mais populares. Segundo o doutor Welch, do CCEF, um mestre na arte de aconselhar biblicamente, um conjunto sincrético de crenças que misturam psicologia em voga, pedaços da Bíblia e uma miscelânea de características culturais estão sendo ensinados por esses programas. Irmãos, eu diria que 98% dos programas hoje que estão auxiliando pessoas com problemas de vício, eles não estão centrados exclusivamente na Bíblia. Eles pegam partes de um monte de movimentos, de ideias, de produção humana. E deixa eu dizer uma coisa. Na teologia existe uma coisa chamada graça comum. Significa que uma verdade, se ela é verdade o tempo todo. No entanto, é importante que se diga que mesmo algo sendo verdadeiro, usado da maneira errada,
ou sendo colocado na hora errada, aquela verdade, ela tem que ser examinada, porque ela está propondo uma mentira. Então, eu também acredito que a diferença entre remédio e veneno é a dose. É muito interessante, nem toda crença é ruim, mas certamente elas precisam ser examinadas. Então, quando alguém afirmar alguma coisa, você precisa saber o que está motivando a afirmação e ela vai para onde. Porque, por exemplo, o diabo afirmou para Jesus que ele poderia saltar do pináculo, que os anjos acolheriam ele. Bem, não resta dúvida que os anjos, inclusive no final daquele período de tentação, vieram servir. Mas a maneira como aquela verdade foi apresentada era errada. Então, eu não desprezo os conhecimentos que estão presentes nas outras escolas de psicologia. Não há desprezo da minha parte. Só que eu julgo todos à luz da Bíblia. Julgo todos à luz da Bíblia. Final do século XIX começam os estudos de psicologia. E aí chegamos atualmente com diferentes escolas, psicólogos com interpretações diversas. Então, eu creio piamente que a Bíblia propõe uma psicologia, uma maneira de estudar, de analisar e de prescrever perfeita. Então, cuidado, porque muitos dos movimentos, você pode ver um cristão, quando você recebe uma pessoa, rapidamente você fala, não, você tem que frequentar o AA. Não é importante para você frequentar. Por quê? Muitas vezes porque a igreja, os irmãos, a liderança, não sabem as pérolas que eles possuem para ajudar essas pessoas. Continuando. Já que todo vício tem a ver com desordem da adoração no coração, qual deve ser nossa primeira atitude diante de uma pessoa com problema de vício? Além das que eu já analisei até agora, chegamos aqui a um momento muito importante. Porque você precisa explicar para o seu aconselhado a narrativa cristã que diz respeito à criação dele, à queda dele, à redenção dele e à consumação que ocorrerá um dia de forma histórica. Esses 4 pilares, eles sintetizam a narrativa do cristianismo. A história é um resumo da Bíblia. E eu sei que para alguns de vocês, você vai falar, eu gosto de algo prático, pastor. O cara vai ter que ficar estudando. Preste atenção nessa frase que eu coloco aqui, nesse segundo ponto. O desafio de tornar o ensino bíblico prático não pode começar pela praticidade do ensino. Irmãos, guarda esse princípio, porque ele é essencial para você. A pessoa precisa crer, porque o crer é como os minerais de um solo. Não adianta mexer no fruto se você não mexer na qualidade do lugar onde a árvore está plantada. Se os frutos estão com problema, nós verificamos o lugar onde a árvore está plantada. Quando a raiz recebe ali nutrientes, você depois vai ver a qualidade dos nutrientes no fruto. Por isso, é importante você iniciar com aquilo que vai mudar a crença e, consequentemente, concomitantemente, junto, você já começa a perceber os efeitos nos frutos.
Observe isso daqui, eu preparei esse quadro, na verdade, estava disponível em inglês, alguns já traduziram isso aqui, mas está tão claro, e eu estou dando essa aula, vou explicar para vocês. Creation, Fall, Redemption e Restoration. 4 expressões: criação, queda, redenção e restauração. A palavra que ele usa, eu uso consumação, mas pode ser restauração. Como que eu conheço a narrativa cristã? Em Gênesis 1 e 2, o que eu tenho? Deus criando todas as coisas, e todas as coisas, incluindo homem e mulher, funcionando de forma harmônica, tudo organizado. A voz de Deus governando tudo e todos. Depois, em Gênesis 3:7, eu tenho a entrada do pecado. Homem e mulher aceitam a sugestão da serpente, comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que isto significa? Quando se come daquele fruto, está se dizendo: eu quero, a partir de hoje, a decidir, o que é bom e o que é mal. Não quero mais a sua voz se intrometendo na minha vida. Naquele instante, você vai perceber claramente no versículo, percebendo, essa é a palavra importante para nós, percebendo que, aí você tem toda a consequência dos efeitos da queda na estrutura humana. Lembrando que em Gênesis capítulo 1, verso 26, a Trindade diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aqui em Gênesis 3:7, essa imagem e semelhança agora, ainda que permaneça, ela muda de direção. Não é mais focada em Deus e no seu propósito. Agora é no homem e nas suas necessidades. 1 Coríntios 15, verso 1 ao 4, nós temos aqui o Evangelho. Paulo está falando aqui sobre a pregação do Evangelho. O Evangelho é segundo a Escritura. O Evangelho já vai aparecer no capítulo 3 também, quando Deus vai dizer que da semente da mulher nascerá capítulo 3, verso 15, é o nascimento de Jesus, é a promessa de Deus de redenção, ela se cumpre no Novo Testamento, e os nossos irmãos, eles vão divulgá-la aqui. E Apocalipse 21, de 1 a 4, é quando toda essa realidade que nós vemos distorcida, desarmônica, for plenamente restaurada. Você precisa dar ao seu aconselhado uma clara visão. Vocês lembram no início, quando eu falei que ele disse, você vai buscar saber as motivações das crenças? Por que você está irado com Deus? Deus criou você com esse desejo. Aqui você corrige tudo, explica, deixa claro, mostra o que aconteceu. Esse é o momento. Aí vai ficar claro na cabecinha dele que a fé que ele afirma professar tem começo, meio e fim. O que é importante você destacar com essa pessoa? Todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que todos os seres humanos possuem capacidade de pensar, ali eu botei pensar de maneira crítico-analítica, afetos diversos e condição de tomar decisões, tanto influenciado por seus pensamentos quanto afetos. Olha aqui, pensar, sentir e agir. Homem e mulher possuem as mesmas características. Homem e mulher são iguais, ainda que funcionem em alguns momentos de forma diferente. Essa declaração, depois você puder ler Romanos 1, de 18 a 27, com calma, você vai ver claramente o seguinte: a queda mudou a direção do coração humano radicalmente. Ao invés de reconhecer Deus e sua glória e se submeter à sua vontade, homem e mulher optam por adorar a criatura no lugar do Criador. Aqui você vê algo que marca a humanidade,
A Bíblia sempre trabalha essa ideia, e essa ideia está na raiz de todo vício, que é o quê? Idolatria. Não há como negar que o viciado é alguém que busca redenção em algo ou alguém. Então, existem pessoas viciadas em pessoas e viciadas em substâncias diversas. Romanos 1, 18, 27. Um sentimento presente no coração de todo viciado. Todo viciado se sente escravo. E se há um livro, sobram textos na Bíblia onde Deus fala sobre libertação. Então, sem dúvida alguma, nós, conselheiros bíblicos, temos muito material para ajudar essas pessoas. Qual é o problema mais profundo de todo viciado? O problema mais profundo dele. Eu quero que você preste bastante atenção nesse texto. O pecado é e sempre será o maior problema de todos os seres humanos. E isto certamente inclui a pessoa com esses hábitos escravizadores. Suas vidas em desarmonia para com a vontade de Deus e o seu grande desafio, viver em oposição ao Senhor e sua vontade é algo que gera inúmeros transtornos e imprime grande insatisfação na vida de todos os que seguem este modelo de existência. Eu estou dizendo com esse breve texto o seguinte: todo homem e mulher refém de vícios, você vai perceber nele que ele está vivendo uma vida contrária à vida que Deus criou para ele. Deus certamente está, ainda que a pessoa diga que vai à igreja, ainda que ela diga que vai para o céu, é necessário você saber o lugar desta declaração na vida dessa pessoa. Porque o pecado, ele não tem mais o poder antes de nós sermos regenerados. Aquele poder, ele não tem mais. Depois que Cristo nos salva, nós temos poder para lidar com ele. No entanto, ele continua a nos assediar. E aí você tem que saber do seu aconselhado o quanto ele tem vivido para a glória de Deus ou para os seus desejos. Isso é essencial. Então, eu insisto nisso. O maior problema do viciado não é o vício em si, mas é o pecado que, de várias maneiras, apresenta a ele um caminho sempre fora de Deus. Por que algumas pessoas continuam buscando aquilo que as escraviza? Aqui a gente tem várias coisas que eu gostaria de destacar com você. No método que eu desenvolvi de aconselhamento, que eu chamo de AB4, o terceiro ponto se chama identificação dos ídolos do coração. Na verdade, a Bíblia consegue fazer isso é um produto diagnóstico, mas é muito interessante você perceber o que está por detrás, porque, vê se você vai entender. Nós sentamos com 4 pessoas que comem compulsivamente. 4 pessoas obesas, por causa da obesidade, vários problemas, comem demais, além da conta. 4. Quando você vai conversar com as 4, você descobre que ainda que elas façam a mesma coisa, elas não são motivadas a fazer pela mesma razão. Aí você pode até dizer, não, é sim, o que as motiva é uma fome desmedida. Não. Você tem que saber se o que está por detrás ali tem a ver com
punir alguém, você precisa saber, esquecer algo, curar a autoconsciência ou timidez, evitar dor. Eu estou colocando aqui rapidamente, mas eu quero que vocês percebam que o momento de comer é prazeroso. Por que ela acredita que aquele prazer é a melhor coisa da vida? É engraçado que eu posso encontrar 4 pessoas aqui, eu vou tirar os obesos, vou colocar 4 atletas, pessoas que se exercitam muito. E eu posso encontrar na vida delas uma relação com a atividade física tão problemática ou mais do que com a obesidade. Então, não deixa de ser ídolo só porque, aparentemente, é sinônimo de saúde. Que, inclusive, é uma outra... Diríamos o seguinte, é um outro ídolo, mas o foco é a busca de redenção. Então, por exemplo, você tem que saber se por trás daquele comportamento existe o esquecer, evitar a dor, preencher vazios na autoimagem, ser agradável aos outros, provar que é capaz de fazer o que deseja, manter a solidão distante. É muito interessante isso daqui. Pessoas que usam outras pessoas que fazem uso, às vezes, da bebida. Aqui, olha, muitas pessoas tímidas descobriram no momento que bebem, que conseguem adquirir coragem. Quando você identifica essas coisas, você vai identificar, então, quem está prometendo para essa pessoa que aquele é o caminho. É nisso que nós chamamos de ídolos do coração. É exatamente quem está dando a ordem para a pessoa. Entendeu? Que você tem aí o diabo, você tem o mundo, você tem a carne presente. O coração do homem, dito por o reformador genebrino João Calvino, é uma fábrica de ídolos, porque ele é capaz de produzir várias dessas questões. Então, o fato da pessoa estar fazendo a mesma coisa que outra não significa que aquilo que o ídolo é igual. Às vezes é completamente diferente. Conselhos bíblicos vão ajudar qualquer viciado. Quais são os conselhos que nós poderíamos dar para qualquer pessoa com qualquer hábito escravizatório? Primeiro, deixe claro que ele não é o vício, mas alguém que está escravizado a um hábito. Essa ideia de rotular a pessoa como viciado, uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra, eu sou um alcoólatra. Não. Você é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus, que está vivendo a sua vida numa outra direção, não está crendo no que deve crer, não está se rendendo ao que deve se render, você não está confiando nas promessas de Deus, você não é um viciado, você não é um alcoólatra. Não reduza a pessoa a isso. A pessoa é, sim, ela está escravizada, sim, mas é uma pessoa. Sabe por quê? Porque não dá para a gente trabalhar todas as ideias de vício, mas há uma parte muito importante que eu não tive como colocar aqui porque ia ficar uma aula gigantesca, já está uma aula com bom tamanho. É a ideia de doença e pecado. Essa é uma questão muito, muito séria. Rapidamente, muitas pessoas com problema com bebida, elas são consideradas doentes. Nós cristãos, nós conselheiros bíblicos, não desconsideramos que o uso contínuo de determinadas substâncias pode adoecer uma pessoa.
Só que nós entendemos que o desejo, as decisões que foram tomadas não eram porque não tem nada a ver com doença, tem a ver com uma questão moral, tem a ver com uma questão de crenças, de busca de um caminho, que não é aquele caminho, mas a pessoa acreditava. E isso não vai aparecer nunca numa ressonância magnética. Isso é muito importante você saber, né? Então, deixe claro que ele não é o vício dele. Segundo, o ajude a entender o que está por detrás do seu vício e que o motiva a buscar redenção fora de Cristo. Os ídolos que eu destaquei. Uma mulher, por exemplo, ela é solteira, mas quando se sente muito carente, ela sai com alguém, transa naquela noite e volta para a sua vida religiosa. O mesmo alguns homens estão na igreja, às vezes, não, vou me guardar, tal, mas anda por aí, não só fazendo uso de pornografia contínua, mas também se envolvendo com pessoas de forma secreta. É muito importante que essa pessoa ela saiba que ela está sendo motivada a buscar redenção fora de Cristo. É muito importante, muito importante. A partir do momento, você tem que deixar isso claro para a pessoa, que ela está buscando alguma coisa, mas no lugar errado, na pessoa errada. Faça com que ele crie mais familiaridade com os indicativos do Evangelho, mais do que os imperativos da lei. Isso aqui é uma expressão que eu uso, que é o seguinte: o Evangelho não é para você fazer nada, o Evangelho é para você crer. Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A lei, quando a gente fala lei, eu estou falando lei moral. Porque no Antigo Testamento você tem lei cerimonial, lei dietética, lei civil, eu estou falando de lei moral, sintetizada ali nos 10 mandamentos. Se você olhar para os 10 mandamentos, os 4 primeiros falam de uma relação vertical e os demais de uma relação horizontal. Ou seja, a minha relação com Deus vai afetar a minha relação com o próximo e com a vida. Então, preste atenção. Quando você estiver aconselhando, você deve gastar muito mais tempo conscientizando o seu aconselhado dos indicativos, das promessas. Ele precisa conhecer o Deus que salva, que liberta. Olha que coisa interessante. Israel saiu do Egito ou Israel foi tirado do Egito? As duas coisas são verdadeiras, mas precisam ser colocadas na ordem certa. Israel foi liberto por Deus, foi tirado do Egito, mas andou para fora do Egito com as próprias pernas, debaixo de toda a provisão de Deus. Isso é essencial. Então, a pessoa precisa saber o que Deus fez, o que Ele faz e as respostas que Ele precisa dar. Eu tenho certeza que esses 3 conselhos já vão ser essenciais para o seu aconselhamento bíblico. Aqui eu estou apresentando uma coisa para você nunca esquecer quando você estiver aconselhando alguém. Essa metodologia que eu criei é muito simples de guardar e muito funcional. Primeiro, ouvir com discernimento. Diagnosticar a raiz do problema. Identificar os ídolos do coração. E aplicar o poder redentor do Evangelho. 4 princípios que devem estar presentes em todos os momentos do seu aconselhamento. Termino com uma declaração que eu tenho para a minha vida e gostaria muito que você tivesse para a sua. Aconselhar transforma. Preste atenção. Aconselhar transforma. Quem é aconselhado, mas quem aconselha também. Desde que eu comecei a aconselhar biblicamente, eu fui o maior beneficiado. Eu não comecei aconselhando biblicamente,
eu era o que chamaria de conselheiro... diria que eu fazia aquilo que o AA faz e que outros fazem. Eu pegava um pouco de psicologia popular, pegava um pouco de frases da psicanálise, uns versículos bíblicos e algumas frases de efeito que estão na cultura e colocava sobre a pessoa, na certeza ou com a esperança de que a pessoa melhorasse. Acho que ajudei muita gente, mesmo aconselhando dessa maneira. No entanto, eu tenho que confessar para vocês que a eficácia do aconselhamento bíblico ela é infinitamente maior. Quando você pega uma pessoa que não é cristã e ela se propõe a passar pelo processo de aconselhamento, quase sempre você vai ganhá-la para Cristo. Segundo, quando você lida com os pecados diversos, campo da sexualidade, campo de uma vida desorganizada e por aí vai. É impressionante como o pensamento da pessoa fica mais claro, você é beneficiado pelos princípios e a pessoa, porque a Bíblia tem essa capacidade de trazer ordem, sempre lembrando que o nosso Deus é o Deus que diz, haja, e as coisas vão sendo colocadas no seu devido lugar e tudo vai se organizando. Então, meu querido, eu espero, minha irmã, meu irmão, pastor ou não, eu espero que essa aula tenha edificado a sua vida. Eu espero que algumas coisas aqui você provavelmente já sabia, outras vão agregar ao seu aconselhamento, e eu tenho certeza que com o conteúdo aqui disponibilizado e você começar a aconselhar, você vai experimentar essa frase, aconselhar transforma, tanto na sua vida quanto na vida do outro. Você agora faz parte da minha lista e eu vou disponibilizando aqui conteúdo para você. O meu objetivo é que você cresça e aconselhe biblicamente. Amém? Deus te abençoe muito. Eu sou o pastor Glauter Rocha, então, professor de aconselhamento bíblico, e não canso de dizer para as pessoas, aconselhar transforma.